Para de mandar áudio, eu tô na Ucrânia, velho, as bombas. Cara, o YujiDev, o último vídeo que eu trouxe pra live, cara, ele contou a respeito de uma proposta que fizeram pra ele de salário, que é o que eu tô muito assustado, cara. Primeiro ele falando do salário da gringa, que estão pagando pra ele. Agora o jovem tranquilão mostrando o salário. Mano, caiu muito o salário. O salário da gringa, que eu digo há 2 anos atrás e hoje, cara, eu não sei o que tá acontecendo. Sinceramente, eu não sei o que tá acontecendo. E esse vídeo ele fala exatamente, eu acho que ele fala disso, né? Mas pelo menos o título tá: meu salário subiu de 2 pra 18. O cara então, ele tá ganhando 18k na gringa. E há 2 anos atrás, a discussão no Twitter era programadores que era muito fácil ganhar 40k na gringa. E a realidade é outra. Então vamos acompanhar essa evolução do nosso amigo YujiDev, beleza? Porra, tô querendo bater uma meta, na moral mesmo, toda humildade, de atingir 200 mil inscritos nesse canal, cara. Então, porra, se puder me dar a moral de se inscrever nesse canal aí, puder deixar um like aí, ativar a notificação, porque, mano, aqui é resenha, tá ligado? Aqui só tem amigo aqui, só tem gente boa, então seja gente boa também, vem fazer parte do nosso boteco de tech. Bora ver o vídeo do YujiDev. Sempre tive é quanto que um programador de verdade ganha. Um exemplo concreto. Então agora eu vou fazer um vídeo para vocês contando quanto foi o meu salário, quanto de bônus eu ganhei durante a minha carreira toda, sem esconder nada. Inclusive eu verifiquei todas essas informações na minha carteira de trabalho. Então já que aqui nesse canal eu passo tudo para vocês sem enrolação nenhuma, eu organizei tudo em um diagrama. E tá aí ele para vocês. Então esse Caralho, ele é muito organizado, cara. O YujiDev é muito organizado. Olha isso, cara. Porra. diagrama aí tá mostrando Porra, mas ganhou bem. 2k estagiário? Nossa, estagiário eu ganhava, sei lá. todos os meus salários, tudo que eu ganhei de PLR, as empresas que eu passei, o meu tempo de júnior, estagiário, pleno, sênior e agora que eu tô indo para uma empresa no exterior, tá tudo nesse diagrama. Se é isso que você queria saber, já tá aí para você, pode fechar o vídeo, mas se você quiser entender Valeu, mano. Valeu. É isso o corte, tá, galera? É isso. É isso, cara. Sacanagem. sobre como foi todos esses processos, todas as decisões que eu tomei, as coisas boas que eu fiz para subir de salário, as coisas ruins que eu me arrependi de ter feito. Então eu vou contar tudo para vocês, continua aí no vídeo. Então, começando em 2019, como vocês podem ver aí, eu comecei como estagiário no C6 Bank, ganhando um salário de R$ 2.000 por mês. Nossa, mano. 2k como estagiário. Se a gente colocar em salários mínimos, dá, sei lá, um salário e meio. Porra, eu fui ganhar um salário e meio muitos anos depois. Caralho, começou bem, cara. Pô, estão pagando bem pra estagiário, hein, galera? Tem que dar valor, hein? Esse já era o salário líquido, porque como estagiário eu não tinha taxa de imposto, então eu ganhava R$ 2.000 todo mês. Faz Além um disso, Hélio. nessa época eu já ganhava VR, eu ganhava aí uns R$ 1.000 e pouco de VR. Já Nossa. deixando claro, durante a minha carreira inteira, eu ganhei cerca de Cara, ele como estagiário, ele ganhava mais do que eu como sênior há uns anos atrás, tá ligado? Ele como estagiário, ele tá ganhando mais como sênior quando eu era sênior antes da pandemia, tá ligado, cara? Caralho, cara. Maluco, eu falo, rapaz, esse mundo nosso é uma bolha. Tem que explanar salário mesmo, cara. Tem que explanar salário mesmo. Pra galera começar a ver que ganha mal. Porra, tô ganhando mal, cara. Eu tô ganhando mal. Porra. R$ 300 a R$ 1.600 de VR/VA durante todos esses empregos. Então, no meu estágio, eu era estagiário de engenharia de dados. Nessa época, eu aprendi muita coisa. Foi a época que eu mais estudei. Então, todo dia no transporte público, eu estava escutando podcast, eu estava escutando audiolivro. Nessa época, eu li um livro chamado Designing Data Intensive Applications. E esse livro aí, ele é muito bom, só que ele é muito denso. Então, nessa época eu li, mas não entendi muita coisa, mas mesmo assim ele foi muito importante para entender conceitos de banco de dados, memória, escalabilidade. Então, eu fiquei Bom aí livro, hein? como estagiário de engenharia de dados até agosto de 2020, que foi quando eu fui efetivado. Em agosto de 2020, eu virei engenheiro de dados júnior e comecei a ganhar R$ 4.000 por mês. Meu salário dobrou de 2.000 para 4.000. Então, nessa época aí que eu trabalhava como engenheiro de dados, eu trabalhava com Python. E nessa época também foi quando eu parei de pagar a minha faculdade. Cara, agora que eu tô vendo que é 2019, cara, é exatamente. Acho que em 2018 pra 2019 eu ganhava menos que ele, cara. Ele, como estagiário, tá ganhando mais que eu. Caralho, maluco, que foda. É uma bolha, cara. A nossa área é uma bolha. A nossa área é uma bolha. Essa é real, cara. Essa é real. Não tem parâmetro de salário. Não tem parâmetro de salário.
Porra, tem sênior hoje em dia ganhando 3K. Teve um vídeo do Aldo lá que eu falei assim, cara, um pleno hoje no Brasil tá na faixa de 8 a 12. Rapaz, eu fui cancelado porque eu falei isso. Cara, 8 a 12? Me fala que pleno que ganha isso. Falei, caralho, mano. Rapaz, a realidade é outra, cara. A realidade é outra. Caraca, maluco. Isso tinha que ficar transparente mesmo. Tem que ser transparente mesmo essa questão de salários. Tem que ser divulgado. Pra um monte de gente perceber que, mano, sei lá, dá pra dar uma melhoradinha, né? Dá pra pedir um aumento. Eu pedi aumento, meu chefe, ele não tá me fazendo um favor, não, cara. Vamos pelo menos tentar igualar o mercado. Caralho, mano. Que era privada. Então foi uma diferença gigante assim na minha vida, que eu parei de gastar todo o meu salário na mensalidade da faculdade e comecei a ganhar o dobro. Então, quanto sobrava de dinheiro para mim por mês, acabou mudando de R$ 200 para R$ 4.000. Então, minha vida mudou muito nessa época que eu virei júnior. Foi muito legal. E agora um detalhe muito interessante e que foi um ponto que eu me arrependi bastante na minha carreira. Lá em outubro de 2020, em 5 de outubro de 2020, eu recebi uma proposta já formal, contrato e tudo, para virar engenheiro de dados pleno no Carrefour. Então, eu recebi essa proposta para mudar de empresa, subindo de júnior. Eu era júnior há 3 meses e virando pleno e mais do que dobrando o meu salário. E eu recusei essa proposta porque eu fiquei com medo. Eu achei que era um salto muito grande na minha carreira e que eu não estava pronto. Talvez eu não estava pronto mesmo, mas eu acho que a gente não pode ficar recusando assim propostas tão boas, né? Então fica aí a dica que eu já dei em outro vídeo também, que é que você sempre tem que ser a pessoa que mais confia em si mesmo. Então, cara, tinha uma empresa lá, o Carrefour, uma empresa gigante. Isso é filosófico, hein, Yudi? Porra. Você tem que ser sempre a pessoa que confia em si mesmo. Porra, isso é quase uma frase estoica, hein? Cara, porra, puxou um... Caralho, mano, momento estoico. Confiando em mim, querendo me contratar como engenheiro de dados pleno, mas eu recusei e achei que não era uma boa ideia. Então, cara, se tem alguém confiando em você, segue em frente que você vai ter muitas boas oportunidades. É isso, cara, é pensar assim, não, uma coisa que um hack, vamos dar um hack aí. Você não confia em você, você pensa que tem gente muito pior que você que ganha muito mais. Então você passa a confiar em você mesmo. Caralho, hoje momento estoico, hein? Que aí foi isso que aconteceu, né? Eu recusei esse salário de R$ 8.500 em outubro de 2020 e eu fui só alcançar esse salário quase 3 anos depois, cara. Lá em março de 2023 foi quando eu consegui um salário de R$ 10.000, foi quando eu passei essa barreira dos 8.500. Então, cara, eu perdi 3 anos da minha carreira praticamente, né? Bom, seguindo ainda no C6 Bank, em maio de 2021 foi quando eu fui promovido para pleno. Então eu ainda era engenheiro de dados, ainda estava trabalhando com Python. Pleno de 1 ano, hein? Caraca, mano. Mas eu fui promovido aí num ciclo anual e nessa época, já que eu já estava com um salário um pouco maior, estava ganhando R$ 6.000, foi quando eu comecei a investir bastante. Então, aí já foi uma grande oportunidade de eu começar a fazer meus investimentos. E então, no meio da minha carreira aí de pleno, quando eu estava mais ou menos no início de 2022, foi quando eu resolvi mudar de área. Então, eu era engenheiro de dados, né? Estava trabalhando com Python e resolvi migrar para a área de desenvolvimento back-end. Então, eu fui começar a trabalhar com Kotlin. E aí, essa foi uma transição bem legal que eu fiz na minha carreira, porque eu não estava gostando muito da área de dados, não foi onde eu me encontrei, tá? Resolvi ir para a área de desenvolvimento back-end. Eu tive a sorte de ter uma empresa que me apoiou bastante nisso, então o C6 Bank, ele apoiou essa movimentação, eu pude mudar aí, continuando como pleno, de engenheiro de dados pleno, para desenvolvedor back-end pleno. Foi bem legal. E nessa época aí eu também recebi um aumento, meu salário foi para R$ 7.900. Aí eu tava quase chegando naquele salário que eu recusei do Carrefour, né? Bom, e foi nessa época que eu comecei a ganhar umas PLRs bem mais altas. Nossa. Então aí no início de 2022... Saudade de uma PLRzinha. Também, eu ganhei Pô, saudade de um benefício, galera. Vocês não... Eu tô com saudade, sabe do quê, cara? Do Gympass. Se alguém consegue me colocar no grupo do Gympass, tem essa possibilidade de me colocar no plano família do Gympass de alguém aí, cara? Se puder, porra, me dá um toque aí, mano. Tô com saudade do Gympass. Porra, cara. Esse benefíciozinho que mais tá fazendo falta, cara. Não é plano de saúde, não é nada. É o Gympass. PLR de R$ 14.000, mais ou menos. Aí é um chute, eu não lembro exatamente qual era o valor, mas foi por aí. Então, chegava de uma vez, assim, um valor alto.
Para quem não sabe, PLR é uma participação nos lucros que a gente recebe normalmente uma vez por ano nas empresas. Então tem empresa que dá, tem empresa que não dá esse valor, mas aí é um valor de dinheiro aí grande que você recebe de uma vez. Normalmente é um salário, 2 salários aí que você recebe. Bom, e aí em março de 2023 aconteceu um ponto muito importante na minha carreira, que foi quando eu fui demitido. Eu sofri um layoff no C6 Bank, saí junto com mais aí 300 funcionários, um monte de gente foi demitida da empresa em março de 2023. E foi quando eu fui indicado para ir para o Boticário. Então eu tinha um amigo lá no C6 Bank que eu trabalhava junto, ele continuou no C6, ele não sofreu layoff, mas ele conseguiu me indicar para outra empresa muito boa, que foi o Grupo Eu fiz uma entrevista uma vez pro Boticário, cara. Já fiz entrevista pra lá. Era de Tech Lead. Ia ser Tech Lead no Boticário. Mas não deu certo, não. Graças a Deus. Boticário. E nessa transição que eu fiz. Tech Lead, pelo amor de Deus, mano. Um beijo, meus Tech Lead. Um beijo. Um beijo, meus Tech Lead. Vocês sofrem muito, cara. Porra. Tech Lead e-commerce. Nossa! Do C6 para o Boticário, eu fui promovido de pleno para sênior, né? Porque eu entrei num cargo já de sênior lá no Grupo Boticário. Nessa movimentação, meu salário subiu de 7.900 para 10 mil reais. Então eu bati aí a marca de 10 mil. Então foi, na verdade, uma movimentação muito boa na minha carreira, né? Eu ganhei uma promoção disfarçada de demissão. E ainda por cima ganhei todos os meus seguros-desemprego lá, os meus direitos. Eu ganhei aí uns mais de 20 mil reais tudo de uma vez quando eu fui demitido do C6 Bank. Bom, e aí no Boticário eu continuei trabalhando com Kotlin, desenvolvimento back-end. Bom, e depois de um tempo aí no Grupo Boticário, quase 2 anos, eu fui recrutado via LinkedIn. Então recebi uma mensagem do nada aí no LinkedIn do iFood e fui chamado para fazer uma entrevista, fiz, acabei passando e me ofereceram um salário melhor, com oportunidades mais... E a iFood dá gatilho, hein? A greve rolando aí, hein, galera. Porra, deve tá... o bagulho deve tá doido lá, hein? O bagulho deve tá doido, mano. Eu não queria participar desse All Hands. legais, como por exemplo trabalhar com Java, que é uma coisa que eu queria muito, então eu resolvi ir para o iFood. Então quando eu fiz essa migração de ir para o iFood, o meu salário aumentou de 10 mil reais, que era quanto eu estava ganhando no Boticário, para 13.700, que era meu salário no iFood. Bom, e agora chegando perto dos tempos atuais, vamos falar sobre a última movimentação que eu fiz. Depois de poucos meses no iFood, eu fui recrutado pela Revolut. Então eles me acharam no LinkedIn também, recebi uma mensagem para ir para um meetup presencial, e lá eu recebi a oportunidade também de fazer uma entrevista de emprego para a Revolut e fui contratado por eles. Então eu ainda não comecei nesse cargo novo. Esse moleque é exceção da exceção. Cara, é. É exceção da exceção, mano. E eu acredito que sim. Porque é foda. Eu falei, a nossa área é feita de bolha, né, cara? A nossa área é feita de bolha pra caralho. Então, se a gente pega, por exemplo, Se a gente pega... Pensando aqui. Se a gente pega o dev do interior, por exemplo, um dev normal, porque o que eu acredito? Por exemplo, ele tá na capital, ele tá em São Paulo. Então, geralmente a galera que mora em capital tem muito mais oportunidade do que a galera que mora no interior. Isso é fato. E outra situação também é que o Brasil ele é feito por interior. Ele não é feito por capital. Então, todo mundo que tá na capital e tem essa jornada é exceção. É exceção pra caralho. Por quê? No interior, filhão, a gente se fode. A gente trabalha em fábrica de software pequena. A gente, porra, é explorado pra caralho, ganha mal pra caralho. Lá não tem esse negócio de fazer migração de carreira, não tem one-on-one, não tem nada, filho. Não, é isso. E agora, pra piorar, a galera já era sufocada no interior. As grandes empresas estão indo pro interior e ao invés de melhorar a vida dos programadores no interior, as grandes empresas estão pagando salário de interior pra dev do interior. Então, tipo, você tem o mesmo cara no mesmo cargo ganhando muito mais porque ele mora, por exemplo, em São Paulo e um cara ganhando muito menos porque, sei lá, ele tá no Nordeste. Tá numa cidade aleatória do Nordeste, do interior. Às vezes nem interior, às vezes é a própria capital. Mas tá rolando isso, cara. Então, se a gente parar pra pensar nisso, realmente ele é uma exceção. Ele é uma puta exceção. Puta exceção. Analisando, comparando programadores de capitais com programadores do interior do Brasil. Ainda não começou meu trabalho na Revolut, eu vou começar em abril, mas nessa movimentação eu ganhei mais um aumento, meu salário ainda mais agora, mano, home office indo de arrasta pra cima, cara. O que vai sobrar pra gente que é programador do interior são as empresas do interior, cara. O que vai sobrar pra gente é isso, vai sobrar pra gente o... É feio a expressão, tá ligado? Eu tô sem touca, eu tô meio tomando cuidado com as palavras, não sei se a galera já percebeu isso.
Mas quando eu tô de boné, sei lá, eu tenho um outro modo. Eu tenho um modo mais, não sei, eu refleti nisso agora. Mas vai sobrar pra gente o resto. Essa é a real, cara. O que vai sobrar pra gente que é do interior é o resto. É tipo, mano, vamos pegar a galera da capital vai estar nas empresas lá pra Frentex, as empresas que, mano, foda-se, vão presencial. Então, o interior, ou o cara muda pra capital, ou ele aceita a vida do jeito que ele tá. E o que que sobra pra gente do interior? As empresas que sobram pra gente do interior. Sobra startup, que às vezes, mano, é uma empresa que... Nada contra startup, eu gosto de trabalhar em startup. Só que startup vive de venture capital, cara. Vive de investimento. Vive, às vezes, de um investidor anjo. Vive do cara que é dono da startup, ele tem um outro negócio e tirar dinheiro do bolso dele pra colocar na startup. A hora que o calo apertar, ele vai parar de colocar dinheiro naquela startup. E o que que acontece? A galera mete o pé, tá ligado? Então a gente não tem segurança. Então vai sobrar pra gente startup, trabalhar em startup, pequenas empresas e tal, e vai sobrar pra gente as empresas que já são consolidadas, que geralmente são fábricas de software do interior. Que geralmente, cara, o ambiente é um caos do caralho, é muito caótico. Isso é baseado em relato de muita gente que passou por fábrica de software e fala essa porra. O que vai sobrar pra gente é isso. A gente do interior, infelizmente, o que tá sobrando pra gente é isso. Ou a gente muda pra capital. Mas eu, particularmente, eu não mudaria jamais. Mas por quê? Porque, mano, sou pai, sou casado, tenho minha vida aqui. A minha logística é complicada, cara. Tem que achar lugar pra eu morar, tem que achar escola pro meu filho. Porra, é um puta rolê, cara. Aí você já tá há tanto tempo morando numa cidade, já tem casa, já tá lá, tá bem, cara. Tá estável naquela cidade. É um puta rolê. Agora, o cara que é jovem, é solteiro, mano, você tem essa possibilidade, vai, porra. Vai que você vai ter umas oportunidades. Não é garantia também, né? Mas a probabilidade de você ter umas oportunidades boas, igual nosso amigo Yudi teve, cara, é muito maior do que um cara, por exemplo, igual eu, que tá no interior, que tá aqui, mano. Tô aqui jogado. Você vai ter muito mais oportunidade. Então, voltando à pergunta, realmente, cara, é uma puta exceção. Puta exceção que rolou com ele. De 13.700 para 18 mil reais por mês. E o que é mais interessante nessa movimentação foi que eu saí de um cargo de sênior no iFood para virar júnior na Revolut. Se vocês quiserem entender melhor sobre isso, tem mais vídeo no canal falando sobre essa movimentação. E aí, pela primeira vez, eu atingi um objetivo muito grande que eu tinha na minha carreira, que era trabalhar para uma empresa do exterior. A Revolut me contratou como CLT, eles têm um escritório aqui no Brasil, então estou ganhando em reais, mas pelo menos o salário ele é baseado em euro, em dólar lá, então por isso que os valores deles são muito mais altos. E como um júnior lá, eu vou ganhar 18 mil reais. E o que é mais interessante dessa movimentação é que no iFood eu era sênior, então eu não tinha muita capacidade de aumentar o meu salário ainda. Então é como se eu estivesse no fim da barra de salário e eu tenho todo um salário antes de mim e não tem mais muita coisa para eu subir. Então é mais difícil eu ser promovido. Já na Revolut eu vou entrar como júnior. Então é como se eu estivesse no começo. A decisão maneira, hein, Yudi? Realmente, cara. Realmente. A gente pensar tá muito pouco. 18 tá muito pouco. Continuando em salário aqui, mano. Recebemos alguns contextos aqui via LivePix, via Superchat. Thiago Mendes mandou 10 aqui e falou assim: os melhores salários giram em torno de 35 e 40 dólares por hora. Em consultoria comum, tá em torno de 35. Pelo menos é o que eu venho acompanhando. Sobre o lance, tipo, mano, parece que os salários baixaram da gringa. Salve da Alemanha, low code aqui, 60 mil euros pleno. Caralho, mano. Eu acho que isso é baixo. Pleno? Mas é low code, né? Eu não sei como que é a base de salário de low code. Adjacente, 5 aqui. O salário baixou porque tem dev trabalhando em 5 empresas ao mesmo tempo. Meu irmão tá em 4 como sênior. E eu tô em 2 como pleno. Porra. Baixou porque acabou o dinheiro, filhão. Não é por conta disso, não. Você acha que, porra, os caras têm uma teoria da conspiração. Ah, vamos baixar porque eles estão trabalhando muito. Nada, nada. Acabou o salário. Acabou o dinheiro. Acabou o dinheiro do mundo. Marcelo Souza mandou 20 reais, cara. Meu primeiro emprego, que é o atual, como dev, tech, sem experiência anterior, entrei ganhando 16k. Caralho! Eu acho que esse valor foi inflado pela minha bagagem na matemática. Se quiser, eu posso mandar meu olerite por e-mail. Não precisa não, mano. Caralho! Porra! Você tá ganhando quase igual o Yudi, que teve que dar um rollback na senioridade. Caralho! Lil Plasma virou membro. Dessa barra salarial. Então eu vou ter muito mais espaço para ser promovido e subir esses 18 mil reais aí bem mais para cima. Ah, e na Revolut e no iFood eu tô trabalhando com Java. Bom, então é isso. Alô, Brunelio, recebi seu e-mail aqui, inclusão em família. Ai, caralho, eu amo você, mano. Obrigado demais, cara. Acabar a live, eu vou responder seu e-mail que eu vou te passar meus dados. Vai vazar meus dados não, hein, porra.
essa foi toda a minha evolução salarial, sem esconder nada de vocês e pegando aí das fontes legítimas que eu tenho, que é a minha carteira de trabalho. E qual é o meu recado final que eu quero deixar para vocês? Faça um L. Bom, salário é uma coisa bem sensível e bem difícil de se negociar. Então, a habilidade de negociar salário é uma coisa bem importante. Eu, por exemplo, sou muito ruim nisso, então, pelo menos até hoje, eu não consegui nunca negociar muito bem o meu salário. E tem duas dicas que eu queria deixar para vocês. A primeira é, praticamente sempre negocie seu salário, tá? A menos que você já tenha recebido aí a proposta que você queria, a proposta dos seus sonhos. Aí não precisa muito negociar, né? Mas, cara, sempre tente negociar. Por quê? Porque o valor que a empresa vai te oferecer sempre vai ter uma margem de negociação aí. Ou seja, sempre vai dar para aumentar um pouco. E a segunda dica muito importante... Se você quer... Ó, essa dica é muito boa, cara. Essa dica é muito boa. Negociação é negociação em qualquer coisa que você vai fazer na sua vida. Em qualquer coisa. Não vai achando que você tá entrando numa empresa para frentex que eles não vão usar a mesma estratégia de negociação do que um vendedor de carro da esquina. Negociação é a mesma coisa em todo lugar. Se você pretende ganhar 10, pede 12. Sempre joga gordurinha, tá ligado? Joga gordurinha. Só que é foda. O foda é que a pretensão salarial virou bingo, né, cara? Virou bingo. Então, a dica que eu acho que eu daria, que seria legal, entra no Glassdoor da empresa, vê quanto que eles estão pagando em média. Você vai entender o salário lá. Joga uma gordurinha pra cima, porque eles vão pegar aquele valor seu e vão baixar. Eles vão baixar. Fala, cara... Você pediu 10? Ah, mano, então, a gente tem aqui 8, a gente tem de verba pra poder te contratar. Aí você acaba aceitando. Mas se você falasse 8, ele jogar pra 6. Se você falasse 6, ele jogar pra 4. Eles sempre vão baixar, cara. Sempre vão baixar. Eu acho que muito difícil você pedir e a galera falar assim, não, tá ok. Tipo, o achismo meu, acho que é raro fazer isso. Pelo menos em todo lugar que eu passei, sempre baixava. Sempre baixava. E a vantagem de você ter outro emprego é que você bate o pé, fala, não, por isso eu não vou não, filhão. Ou é isso ou não é. Aí, entendeu? Mas você só tem, tipo, mano, só tem disposição pra fazer isso quando você tem uma outra parada. Você tá garantido. Agora, quando você não tá garantido, você aceita. Você tá em estado frágil, precisando de grana, você aceita. E lá na frente você vai se arrepender. E esse papo de, mano, entra por 8, 6 meses a gente reajusta seu salário. O cara que te prometeu isso, ele vai, mano, vai falar, eu não lembro de ter falado isso não. Vai dar um de doido contigo, filho. Vai dar um de doido contigo. Então, não acredita muito nessa parada, tipo, entra em 6 meses a gente coloca o valor que você quer, não. Não entra nessa porra, não, mano. Isso aí é mó bait de recrutamento. É que o melhor momento para você negociar o seu salário é antes de você entrar na empresa. E por que eu te digo isso? Porque, cara, pro recrutador é muito mais fácil ele mudar o seu salário antes de você entrar na sua empresa do que você pedir pro seu gestor te dar um aumento. Porque o recrutador, ele vai ter uma faixa salarial lá que ele vai poder negociar com você. Já o seu gestor, ele vai ter que conseguir aprovação dos superiores. Caralho, verdade demais isso aí, mano. Isso é muito conseguir justificar por que você merece esse aumento e normalmente ainda esse aumento é menor. Então, cara, antes de você entrar na empresa, negocie o seu salário com o recrutador. Então é isso, esse foi um vídeo aí bem genuíno, bem portas abertas para vocês. Eu espero que esse vídeo ele sirva de inspiração para você que vai seguir sua carreira em programação, para você ver como são os valores de verdade de uma pessoa de verdade aí nessa carreira e que também ele tenha trazido boas informações concretas para você planejar sua vida financeira. Então, muito obrigado para quem viu o vídeo até agora. Um abraço, se inscreve no canal, deixa seu like, deixa seu comentário. Pô, se inscreve lá, galera. Fortalece o canal dele. O conteúdo dele é muito bom, tá, cara? Muito bom mesmo. Tomara que esse eu acerte, hein? 13.700 mil inscritos. 13.7 mil inscritos. Pô, cresceu bem o canal dele, cara. Mas por quê? Conteúdo sincero, entendeu? Conteúdo sincero. Sem querer, porra, sem CTA, tá ligado? Conteúdo sem CTA é bom. É bom. Então, porra, dá uma moral lá se você se inscrever no canal dele. Fala que veio pelo Mano Davin. Yudi Ganeco. Ganeco? Não sei como pronuncia. Mas é o canal dele.